Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você gosta de confeitaria, está no canal certo. Aqui eu passo para vocês dicas, decorações, recheios, enfim, várias coisas sobre o assunto de confeitaria. Então, se você chegou até aqui e não me conhece, me chamo Alexandra, tenho uma confeitaria em casa e trabalho há mais de 12 anos na área. Também, além das encomendas, eu sou professora de confeitaria. Então, fica aqui comigo, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal e também deixa teu comentário se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, vamos para mais esse vídeo. Hoje a gente vai fazer algumas produções, não é nem produção, gente, é mais as decorações, tá? Porque ontem foi que eu fiz todas as produções de recheio e massas, eu fiz hoje pela manhã. Terminei quase agora há pouco, agora é meio-dia, então eu vou fazer prensagem de bolo, vou mostrar aqui pra vocês. E também vou fazer decorações de bolo, tá? Eu adiantei algumas coisas ontem, porém não deu pra gravar porque tava muito corrido. Parece que o pessoal deixou pra fazer todo o pedido do mundo depois do carnaval. Foi um pedido em cima do outro. E assim, gente, eu lancei uma promoção de um kit de R$100, bem em conta. Então, graças a Deus, tá saindo bastante também. E nem tudo eu consigo gravar aqui pra vocês, tá? Então, eu vou gravando o que der pra gravar pra vocês, tá bom? E é isso, vamos comigo para mais esse vídeo, espero muito que vocês gostem e vamos lá. Então, eu vou começar fazendo a prensagem. Ontem eu fiz essa massa do bolo, né, e fiz também que hoje eu vou ter um kit, né, de um bolo de 3 quilos no tema de time. Junto desse bolo vai ser 70 doces e 70 salgados. Os doces eu já deixei pronto ontem. E os salgados eu forneço, né? Tem uma pessoa que me fornece. Então, mais tarde eu pego com essa pessoa e monto o kit da cliente. Também tem um bolo de 2 quilos, também em chantininho. E vou mostrando aqui pra vocês o que der pra mostrar. Tá certo? Tem uma cliente que tá para realizar o pagamento também, um kit desse da promoção, que é R$100, para entregar às 6 da tarde. Mas eu não sei se ela vai querer, porque ela ainda não fez o pagamento, né? Então, se não fez o pagamento, então não tem nada agendado, tá? Para quem sabe, né, a forma melhor e mais segura de trabalhar com a confeitaria ou com qualquer outro produto é pegar sempre os 50% e os outros 50% quando o cliente vir retirar o produto, tá bom? Você vai se segurar, né, aliás, a segurança é de ambas as partes, né? Se ela paga os 50%, você começa a produzir o kit dela, o bolo, enfim, e aí quando ela vem buscar, ela paga o restante, tá? Aí você vai ficar mais segura. E é isso. Vou prensar aqui o bolinho com vocês agora, que é o bolo de 2 quilos. O de 3 quilos já foi prensado ontem, tá? Porque como eu já queria adiantar, então eu fiz primeiro esse de 3 quilos já tá todo prensado. Vou mostrar aqui a vocês só a decoração dele, tá? E o kit montado. E vou fazer também com vocês a decoração desse bolo de 2 quilos. Aí aqui eu já fiz o bolo ontem, coloquei nesse plásticozinho aqui pra poder fazer só a prensagem hoje, né? Eu não congelei, ele não tá congelado. Ó, vou tirar o topo desse bolo. Eu acabei de tirar da geladeira, tá, gente? Então, eu vou botar só um pouquinho no micro-ondas, tá? Pra ele voltar à temperatura ambiente. Olha, gente, como ela fica. Mas aqui, ó, ela tá bem dura. Por quê? Porque tava na geladeira, né? Aí essa textura aqui, ela vai mudar depois quando a gente descongela. Eu vou descongelar agora essa massa. Tá mais ou menos um ou 1 minuto e meio pra poder ir descongelando.
Os recheios já fiz hoje de manhã, no caso eu pedi pro meu esposo fazer, né? Aí às vezes ele me dá essa parcela de ajuda fazendo os recheios, porque ele já sabe fazer o ponto correto. Então aí eu pedi ajuda a ele, ele fez, já deixou pronto aqui. Já estão, não tão frio totalmente não, mas estão morno, já dá pra prensar o bolo. O bolo vai ser de bem casado. Ó, vou prensar na mesma forma que eu fiz o bolo. Aí eu vou pegar aqui agora pra mostrar a vocês como foi que ficou depois descongelado. Ó, já ficou com a textura diferente e mais fofinha, tá vendo? Porém, eu não descongelei completamente não, tá? Eu coloquei só 1 minuto e 35 pra ser mais exato. Aí aqui eu vou cortar. Eu vou cortar em 3 discos. Porque normalmente os meus bolos, eles vão com 3 camadas de massa e 2 de recheio, tá? Ó, ele ainda tá congelado, tá vendo? Se vocês observarem, ele ainda tá, ó, parece que tá seco, mas não. É porque ainda tá duro, tá um pouco congelado ainda. Pra cortar, eu prefiro fazer assim. Deixa eu tirar daqui desse prato que fica melhor. Pronto, cortei. Aí agora eu vou prensar aqui com vocês, ó, tá? Tá aqui do ladinho. E aí depois eu limpo esse aqui. Vou prensar, porque possa ser que saia um farelozinho de bolo. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa parte de baixo e vou colocar aqui. Deixa eu posicionar melhor vocês aqui. Vou mostrar aqui a vocês como é que eu faço a minha calda. Aqui eu coloquei água mineral. É basicamente isso, água e leite condensado. E aí eu mexo, ó, a calda tá pronta. É só isso, tá? Tem gente que faz com leite, mas eu não aconselho porque o leite azeda mais rápido, né? Então, aqui eu vou prensar aqui com vocês esse bolinho, que é o de 2 quilos. Deixa eu pegar só uma colher aqui. Vamos lá. Aí, eu agora vou colocar primeiro a calda. Coloquei a primeira massa, disco de massa. Tá? Aí, aqui, como o bolo dela é bem casado, aí eu vou colocar primeiro o de chocolate. Pra me auxiliar, eu sempre faço isso aqui, ó. Molho um pouquinho a minha parte de trás da colher e faço isso aqui, ó. Ó, gente, deixa eu espalhar aqui pra vocês verem. Ou eu coloco aqui na calda, ó, ou eu vou botando na colher. Deixa eu espalhar aqui pra mostrar a vocês como é que meus bolos são, tá? Porque tem muita gente novato que tem dúvida. Já chegou aí comentários, tá? Que meus bolos não são muito recheados. Enfim, mas aqui eu mostro como realmente eles vão. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês. Vocês estão observando que na lateral, bem no cantinho, não vai recheio, mas olha a quantidade desse recheio, bem recheado. Ainda tem a outra camada. Então, se eu faço isso aqui, eu tenho uma segurança maior, tá? Então, os meus bolos, eles não vão até o fim da massa, aqui no cantinho, como normalmente o pessoal faz, né? Mas aí a gente tem um risco maior, tá? Porque depois que o bolo, ele fica em temperatura ambiente, e tem o chantininho, né? Dependendo da temperatura, da temperatura, possa ser que esse recheio, ele vaze um pouquinho. Aí o bolo,
a decoração do bolo ele vai ficar um pouco inchada, tá? Por quê? Porque foi o recheio, tá certo? Então, o que acontece? Eu deixo esse espaçozinho, porque quando eu vim com a outra massa em cima, eu não aperto um pouquinho, aí ele vai se acomodando, o recheio, tá bom? Então, é por causa disso, mas eles são bem recheados, como vocês estão vendo, tá? Vou colocar outra camada, sujei aqui até um pouquinho a bisnaga. Ó, eu vou colocar minha outra parte do bolo, aperto, é isso aqui, ó. Quando a gente aperta, ele se acomoda lá dentro, o recheio. Então, ele vai ter espaço para poder correr, tá bom? Espero que vocês estejam me entendendo. Qualquer dúvida, vocês podem falar aqui no comentário, tá? Aí, eu venho aqui, ó, coloco mais calda. Até na lateral, gente, eu não coloco, tá? Eu não sou muito de colocar calda aqui na lateral, não, pra não perder a estrutura, tá certo? Eu quero só aqui, ó, no meio mesmo, né? De um dedinho pra dentro, eu quero que esteja bem recheado e bem molhadinho. Mas aqui na lateral, eu não coloco muita calda, não, tá certo? Então, aí vamos novamente. Aí, como o dela é bem casado, aí agora eu vou pegar o outro. Ui, brigadeiro branco. Vou pegar outra colher aqui, pra não melar o recheio. Vamos lá. Minha gente, tem tanta mosca aqui hoje. Misericórdia. E olha que tá tudo limpinho, viu? Vamos lá, dar continuidade aqui, porque eu parei aqui pra responder uma cliente que ela também tava querendo um kit pra hoje. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, depois que ela pagar, eu volto aqui e falo pra vocês. Aí, vê, gente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar o branco. Deixa eu me auxiliar aqui um pouquinho com a calda, até pra pegar ficar melhor. Vamos lá, espalhar esse recheio. Quando ele quer ir um pouquinho lá para o cantinho, eu puxo. Ó, gente. Tá vendo? Mais uma vez. Tá vendo que eu não coloco até a ponta? Tá? Até o cantinho eu não coloco. Então, todos os meus bolos são assim, mas vocês estão vendo que eles são bem recheados, né? Então, aqui eu vou botar minha última camada do bolo. Vou prensar aqui, ó, um pouquinho. E vou finalizar com a calda. Certo? Quando a massa ela tá bem fofinha, a prova é essa, ó, que ela chupa bem rapidinho, ó. Não acumulou aqui em cima. Se a sua massa, quando você colocar a calda, ela ficar aqui em cima, é porque a sua massa provavelmente ela solou, tá? Então, quando a massa ela tá fofinha, acontece isso aqui, ó. Vendo? Ela chupa automaticamente quando a gente bota a calda, ó. Tá vendo? Pronto, finalizamos aqui a nossa prensagem. Agora, eu vou só apertar aqui um pouquinho. Sempre gosto de fazer isso aqui, ó, porque toda a lateral vai ficando mais presa. Mais apertada. Ó. Pronto, aqui eu vou decorar esse bolo só lá para as 3 horas da tarde, que ela só vai vir buscar às 4h30, 4 horas, por aí. Aí, ó, aqui tá prontinho. Vocês podem, se caso a festa for amanhã, vocês podem fazer isso hoje e deixar assim no mínimo de 12 a 15 horas na geladeira. Então, a prensagem correta de se fazer na forma é desse jeito. Lembrando que tem vários tipos de prensagem, tá? Tem no acetato, tem na fórmica. Tem várias formas, mas eu gosto de trabalhar mais assim.
porque é mais prático, eu não preciso estar cortando acetato, nem gastando dinheiro com acetato, tá? Só se o bolo na decoração tiver o acetato, que é aqueles que aparecem na lateral. Mas aqui não é o caso, né, é de chantininho. Então, eu vou colocar na geladeira agora. Quando for mais tarde, eu tiro e decoro. Aqui já tem todas as massas frias, né, que eu produzi hoje pela manhã. Aqui é 3 discos de massa, né, que eu vou fazer o bolo de 1 quilo. Aí aqui também tem 2 de 1 quilo, que eu fiz assim, só que essa daqui eu vou deixar já congelada, tá? Aí essa daqui já é o pedido de 1 quilo. Esse daqui junto com o outro que já tá prensado de ontem, né? Que eu fiz também uma massa branca. Aí esse aqui é um bolo de 2 andares com o outro que tá na geladeira. E esse daqui é um de 3 quilos, que eu ainda vou rechear tudinho pra poder fazer umas fatias. Acho que vocês já viram. Quem me segue lá no Instagram já viu. Não sei se eu já publiquei alguma coisa aqui no YouTube. Gente, tá vendo essa zoada? É o pato do meu vizinho aqui do lado. Então, parece que a maioria das vezes quando eu tô gravando, ele faz o barulho dele. Enfim, aí esse daqui eu vou fazer ele com corte, tá? Porque eu vou colocar nas marmitas personalizadas. Vou ver se eu consigo gravar aqui pra vocês, eu montando tudo direitinho, que é uma ideia muito bacana também, muito lucrativa para as mães servir as crianças, né? Que é aquelas marmitas personalizadas, adesivada e com docinho e salgados, tá bom? Então aqui já tem alguns. Esse aqui ainda tá quente, que saiu agora, mas a maioria aqui já tá frio. Aí eu vou esperar esfriar por completo para prensar todos eles. E aqui também chegou todos os topos, né, que eu vou precisar cortar. Esses aqui é folha adesiva para colocar na marmita personalizada. Tá vendo? São bastante, são 30 unidades. Então, aqui eu vou fazer, que também tem o topo dos outros bolos, tudo para cortar e montar. Então, assim, minha gente, é correria, é muita correria. A gente que trabalha só, a gente se desdobra, né? A gente produz, a gente tem que ir atrás dos nossos clientes, né? Tem que comprar, enfim, é tudo. A gente faz absolutamente tudo. A gente que empreende é difícil, não é fácil, gente. Mas também é muito lucrativo, vale muito a pena. E, claro, a gente tem que fazer tudo com amor, muito amor, para que tudo dê certo, tá? Então, vamos embora. Eu vou dar continuidade aqui na produção. O que der para gravar, eu vou gravando para vocês. Esse daqui, gente, ele é de 1 quilo da promoção, tá? Normalmente o nosso quilo é 90, depende do modelinho. Como ela quis com topo, aí ficou 95, tá? Aí esse bolinho de 1 quilo aqui, ele sempre vai com uma camada bem cheia, bem recheada, assim, de recheio. É uma camada só, tá bom? Eu não coloco duas, eu coloco só uma, bem recheada. E a massa, ela fica, ó, bem fofinha.
Caso a cliente ela queira 2 recheios, aí fica no valor de 105, tá? Mas aí não foi o caso. Ela só quer mesmo só pra não passar em branco, aí ela pegou esse. Porque tem isso também, gente. Vocês podem optar também uma camada, 2 camadas. Normalmente aqui sai tudo com 2 camadas, né? E eu boto um valor X. Mas esses, assim, como é mais baratinho de 1 quilo, aí a cliente pode escolher com uma camada ou 2 camadas. Separei aqui o que eu vou precisar para fazer esse bolo. O tema vai ser esporte. E hoje eu vou estar fazendo um teste desse chantilly aqui, ó. O que eu uso normalmente é um mix, né? Como vocês sabem. Mas não tinha de jeito nenhum ontem, em canto nenhum. Então eu vou experimentar esse aqui, ó. E mostro pra vocês o resultado para ver se ficou bom ou não, tá? Depois eu falo aqui o que eu achei desse chantilly pra vocês. Aí aqui, ó, tô usando o cake board. Vai ser o bolo de 3 quilos, né? Minha mão já tá aqui, ó, toda manchada. Fui pegar o preto, aí manchou a mão. Aí eu vou usar aqui, ó, amarelo, vermelho e preto. E ali já separei as espátulas. Então, vou começar aqui a decoração e vou colocar aqui a câmera paradinha pra vocês acompanharem.
eu mostrar aqui a vocês como foi que ficou esse chantilly. Ó, gente, aparentemente eu gostei. E ele também é muito gostoso, ó. Ficou no ponto correto, firme, e ele fica assim mesmo, poroso. Porém, eu achei que ele é mais cremoso do que o chantilly Amélia depois de batido. Aqui não tem leite condensado, mas olha, ele já tá bem hidratado, ó. Ainda existe, né, uns ar, né, aqui, umas bolinhas de ar, mas ele já tá bem cremoso, gente. Eu gostei. Aí agora eu vou tingir, vou separar aqui as 3 cores, vou colocar na manga pra poder decorar. Vamos lá, a gente vai dar início à decoração do bolo. O meu celular tá descarregando. Aí, tô colocando aqui, ó, pra carregar, pra ver se eu consigo gravar pra vocês. Esse bolo, ele foi prensado ontem. Aí, já faz um bom tempo que tá na geladeira. Faz o quê? Uns mais de 12 horas, tá? Outra coisa, eu não tenho costume de colocar nada aqui pra segurar meus bolos, tá? Meus bolos chegam tudo certinho. Então, eu não coloco não, mas se vocês quiserem colocar, pode colocar. Recheio, algo do tipo, tá? Mas eu não coloco não. Ele ficou assim, ó. Dessa vez apareceu mais um pouco, mas tá vendo que ele não fica até aqui, sempre fica esse espaço. Então, vamos lá, dar início a essa decoração. Vai ser 3 cores, um degradê com espátula, tá? Aí é que eu vou começar pelo o amarelo. Quando ele sai assim um pouco, eu boto pra dentro, empurrando, ó. Eu vou colocar aqui, deixar aqui a câmera paradinha pra vocês ir acompanhando, tá? Vocês já sabem o processo, a maioria dos meus vídeos eu mostro decorando um bolo, então vocês sabem mais ou menos como é que eu faço. Então aqui, ó, ele tá bem retinho, tá vendo? Já fiz todas as minhas cores, vou começar aqui com o amarelo. Terminamos aqui a decoração desse bolo, é um degradê. Ficou aparecendo aqui um pouquinho de chantilly, eu vou colocar só um pouquinho
de chantilly amarelo aqui pra poder finalizar, mas ele ficou assim, ó, tá? Gente, depois eu conto aqui a vocês o que foi que eu achei deste chantilly, tá certo? Porque eu achei que era uma coisa e não é, tá? Mas já já eu volto aqui no final do vídeo e explico a vocês o resultado do bolo e também do que eu achei desse chantilly. Aí agora eu vou limpar o prato e vou colocar só um pouquinho de chantilly aqui e passar a espátula de novo. Aí limpei aqui o pratinho e coloquei aqui, ó, onde tava faltando. Ainda ficou aparecendo um pouquinho, gente, mas ele amoleceu muito rápido. Aí eu vou colocar aqui a papelaria agora. O bolo no tema esporte. E é isso. O bebê já tá aqui aperreando, vou dar uma pausinha aqui pra dar atenção a ele e já volto com a decoração de outro bolo, tá? Mas esse ficou o resultado do bolo, que vocês acharam. Tive um pouco de dificuldade de usar o chantininho, tá, gente? O chantilly, na verdade. Mas esse ficou um resultado bonito também. Vou colocar na geladeira, tá certo? Normalmente o chantilly, o Amélia, eu não tenho costume de colocar depois do bolo na geladeira. Eu deixo aqui na bancada ou na outra bancada ali. Nessa bancada, porque essa aqui eu uso mais pra produção, né? Mas a outra eu coloco normalmente os bolos quando estão prontos. Mas aí eu finalizei esse bolo e vou pro outro bolo. Vou deixar o meu celular carregando um pouquinho e já volto. Dei uma paradinha aqui pra explicar a vocês sobre o chantilly, o que eu achei. Vê só, gente. Como eu falei pra vocês, eu nunca usei esse chantilly, né? Sempre uso Amélia, Amélia Mix ou Supreme, mas é mais difícil eu usar o Supreme. Então, assim, esse chantilly, ele aparentemente, ele é bom, tá? Eu deixei ele na temperatura que foi recomendada, né? Que é recomendada na caixinha, vem dizendo 12 horas. Então, fiz tudo certinho. Antes, eu coloco sempre 40 minutos, meia hora, 40 minutos antes de decorar o bolo no congelador. Então, fiz do mesmo jeito. Então, o que eu achei? Ele deu o ponto muito rápido, isso é positivo. Porém, eu achei que o tempo dele dar o ponto foi muito rápido, muito rápido. Em torno assim, gente, não foi nem um minuto. Eu acho que foi em torno de uns 30 segundos. No instante ele deu o ponto. E daí eu já achei um pouco estranho, né? Então, assim, quando eu terminei o batimento, que eu achei que tava ok, ele, como eu mostrei aí pra vocês, ele fica cremoso, ele fica com pouquíssimo ar. E aí, até então, eu adorei ele, né? Mas, quando eu fui tingir, quando eu coloquei a anilina, ele ficou amolecendo muito rápido, tá? Então, assim, pra mim já não dá mais pra trabalhar com esse chantilly. Só se for em últimos casos, que foi agora, porque eu procurei em 4 locais e nenhum tinha, tá? E como eu precisava decorar o bolo, eu precisei comprar algum, né? Então, o que foi que eu fiz? Comprei ele. Mas é bom porque a gente tem uma certa experiência, né? Com um certo produto. Mas assim, gente, no geral eu não gostei, tá? Eu não recomendo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem aí com o resultado do kit festa, que ficou lindo e delicioso. Aqui finalizei o kit, ficou assim. O bolo de 3 quilos com 70 salgados e 70 doces. Esse foi o kit. E vou finalizando por aqui, gente. Meu celular está descarregando e meu celular tá ruim em relação ao carregador, tá? Meu carregador tá muito ruim e aí eu não tô conseguindo gravar
pra vocês por causa da minha bateria. Mas aqui eu vou finalizando o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Em outro vídeo, eu vejo se eu gravo pra vocês esse outro bolo, tá? Então acompanha aí todos os vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo.